Seu Eudes é o terceiro. Trocar? Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Pedro, vereador Barriga, vereador Nego do Parque, vereador Eudes, vereador Gregório, vereador Sinésio e também a vereadora Márcia. Aqui fazer um destaque da ausência do vereador Ivan Borba, o qual nos noticiou está de licença paternidade devido ao nascimento da sua filhinha. Hoje não estará participando juntamente conosco desta sessão. Então já está feito então o destaque. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária, 1º de junho de 2020. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que possa ser apreciada e posterior tenha o registro de voto dos nobres vereadores. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei. Boa noite a todos que nos seguem pelo Facebook. Aos 18 dias do mês de maio de 2020, às 20h05, todos os vereadores reuniram-se na sede da Câmara Municipal, situada à Rua Altino Pereira de Souza, sem número, para uma sessão ordinária. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura da moção de aplausos e congratulações 2 de 2020, de autoria do vereador Eudes, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei... Só um pouquinho aqui. Leitura do projeto de decreto legislativo 2 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Aprova as contas do governo do município de Alto Taquari, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2018, sendo aprovado por 5 votos a favor e 4 contra, sendo contra os vereadores Márcia, Ivan, Sinésio e Eugimar. Leitura do projeto de resolução 2 de 2020, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a recomposição dos salários dos servidores nos termos da Lei 237 de 2000 e dos vereadores nos termos do artigo 2º da Lei 865 de 2016, a linha A do parágrafo 1º.
do artigo 204 do regime interno da Câmara, sendo aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 114 de 2020, de autoria do vereador Ivan, sendo a mesma encaminhada. Encerrada a fase de expediente, o presidente iniciou a ordem do dia com leitura do projeto de lei 22 de 2020, de autoria do vereador Eugimar. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2014, sendo aprovado por 6 votos a favor e 2 contra, sendo contra os vereadores Ivan e Edisley. Leitura do projeto de lei 23 de 2020, de autoria do vereador Eugimar. Estabelece o subsídio dos secretários municipais conforme estabelecidos na emenda constitucional número 19 de 1998, sendo aprovado por 6 votos a favor e 2 contra, sendo contra os vereadores Ivan e Edisley. Leitura do projeto de lei 24 de 2020, de autoria do vereador Eugimar. Estabelece o subsídio do prefeito e do vice-prefeito municipal, conforme estabelecido na Constituição Federal, sendo aprovado por 6 votos a favor e 2 contra, sendo contra os vereadores Ivan e Edisley. Leitura do projeto de lei 34 de 2020, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar, a firmar convênio com a União e o Estado de Mato Grosso, secretarias, autarquias, fundações, agências reguladoras, empresas públicas, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, etc., Poder Judiciário e outros entes e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, da qual eu, primeira secretária, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo presidente, após leitura e aprovação pelos demais vereadores. Senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Barriga, Vossa Excelência, como vota na ata? Obrigado, presidente. Boa noite aos nobres pares aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook, meu boa noite. E a ata aprovada, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos. Ata aprovada. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Boa noite a todos. Ata aprovada, senhor presidente. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Boa noite, presidente. Obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Boa noite a todos presentes. Ata aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento os companheiros de mesa, a todos que nos assistem pelo canal do Facebook, e minha esposa, Noemi, que se faz presente. E a ata aprovada, senhor presidente. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Obrigado, presidente. Boa noite, companheiros, companheira Márcia. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Presidente, ata aprovada. Obrigado, vereadores. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do ofício 112 de 2020 da FUNASA, ofício esse aí dos recebimentos diversos na fase do expediente, para que os vereadores possam ter ciência do ofício e também possa ser repassado também a toda a sociedade. Vereadora Márcia, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Ofício número 112, FUNASA. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, Rua Altino Pereira de Souza, Praça dos Três Poderes, Alto Taquari, Mato Grosso. Assunto: liberação de recursos, PAC número 0125 de 2012. Senhor presidente da Câmara, em atendimento ao artigo 1º da Lei número 9.452 de 97, informo que foi efetuada a liberação dos recursos da segunda parcela do convênio retromencionado, cujo objetivo é sistema de abastecimento de água, no valor de R$ 1.405.617,93, através da ordem bancária 2020 OB 801532, emitida em 19 de maio de 2020, cópia em anexo. Cabe ressaltar que a importância para a comunidade beneficiada quanto ao controle a ser exercido para esta instituição legislativa, no sentido da boa e regular aplicabilidade dos recursos no objeto pactuado.
outros sim. Colocamos-nos à disposição para esclarecimento que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Obrigado, vereadora Márcia. Então, está feita a leitura do ofício, informando a todos os vereadores e também a sociedade que está liberado já está em conta a segunda parcela do projeto da FUNASA. Projeto aí desde 2012 que vem se avançando, agora está aí na sua segunda liberação, 1.400.000 e poucos mil reais, recurso esse que vai ser investido em todo o nosso sistema de abastecimento de água. Agradeço a vereadora Márcia pela leitura do ofício 112. Foi encaminhado ao grupo para todos os vereadores terem conhecimento também. Nós temos nos expedientes recebido dos vereadores o requerimento 112 de 2020 de autoria da vereadora Márcia, o qual eu peço para que ela faça a leitura e posterior à leitura ela tenha aí o seu tempo livre para fazer as suas considerações acerca do requerimento. Vereadora Márcia, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Requerimento número 112 de 2020, autora Márcia Antônia Buscariol. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, a vereadora que este subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta Igreja Casa de Leis, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Fábio Mauri Garbúgio, com cópia para o secretário de administração, o senhor João Paulo Masson Fernandes, para com fundamento na lei orgânica municipal, nos envia a seguinte informação: em que fase se encontra a construção dos novos poços artesianos do município e se os atuais poços estão todos em condições de funcionamento. Justificativa: faço o presente requerimento consubstanciado no fato de que há muita falta de água nas residências e tenho recebido várias reclamações. Assim, para que eu possa dar a resposta correta aos munícipes, é que faço o presente requerimento. Alto Taquari, Mato Grosso, 1º de junho de 2020, Márcia Antônia Buscariol, vereadora autora. Senhor presidente, eu resolvi fazer esse requerimento, pois na nossa cidade está faltando muita água, tanto da avenida para cima quanto da avenida para baixo. Começou essa semana, há 2 semanas atrás era apenas da avenida para cima, agora da avenida para baixo também está faltando água. Esses dias eu liguei para o Eide, que é o responsável por essa parte, ele me relatou que ele estava com o senhor prefeito no mesmo carro, vendo o que estava acontecendo com os poços artesianos, que todos estavam ligados. Então, como nessa época nunca houve falha na água, então eles estavam esperando uma empresa vir, isso era no feriado, na quarta-feira essa empresa ia vir para resolver, e o problema ainda está. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo, se tem como fazer alguma coisa. Pelo que ele me relatou, tinha uma empresa que tinha ganho para fazer as manutenções, se não estavam honrando com os compromissos. Eu ainda falei que dispense essa empresa, né? Que veja a possibilidade de romper com esse contrato, para que não nos falte mais água no município. Porque daqui a pouco já para de chover, se já não parou, e a cidade pena muito nessa parte da seca. Como foi liberado esse dinheiro dos poços artesianos, eu sei que o processo é moroso até a sua construção, mas que façam então um rodízio dessa água e avise os munícipes para que ninguém possa sentir a falta como estão sentindo. As pessoas que têm uma caixa maior talvez vão sentir falta só a hora que acaba mesmo a água da rua, não tem o costume de usar todos os dias. Então, que eles me enviem para nós darmos uma resposta plausível e concreta para os munícipes. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Aberta a discussão do requerimento de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Barriga. Obrigado, presidente. Parabenizar a companheira Márcia pelo requerimento. Sabemos aí que está tendo até uma força-tarefa já. Hoje mesmo vamos votar aqui a suplementação da FUNASA no valor de 1.400.000, para que esteja dando
seguimento à tão sonhada obra da construção das caixas, né, os reservatórios de água, para estar sanando, sim, a falta de água que ultimamente está constante. Né? Então, eu sou solidário ao requerimento da companheira Márcia, né, e também torcemos para que ande o mais rápido possível para sanar esse problema no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Obrigado, presidente. Vereador Márcia, parabéns por fazer esse requerimento. Acho que tem todo direito para dar transparência para a população. Sabemos que nós votamos ali orçamento para novos postos, mas também posso adiantar que já está, acho que está marcado para dia 15 já a licitação, já está na transparência, para ver se alguém participa e ganha e faça esses postos. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Sem comentários. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Obrigado, meu presidente. Um belo requerimento, vereadora Márcia. Vem num momento que acho que todos nós somos cobrados em relação à falta de água do nosso município, praticamente em todos os bairros. Falta, se não num horário, em outro, e tem uns que faltam nos períodos inteiros. Mas igual o vereador Pedro falou, já tem processo licitatório andando e que será resolvido o mais rápido possível esse problema de água do nosso município, com a construção dos poços e de fundamental importância também a construção dos reservatórios para que nosso município sane esse problema e atenda com qualidade a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo também a vereadora Márcia por estar se preocupando com o nosso município a respeito dessa questão da água, que não é de hoje essa cobrança, né? Isso já vem se arrastando há longos anos aí para trás. Eu achei que a licitação dos 2 postos que vão furar aqui no nosso município, 250 metros cada um, seria agora dia 29, mas já passou para o dia 15. Mas pelo menos não foi cancelado nada, né? Vai ter ainda a licitação e vão furar esses 2 postos. Já até votou aqui a suplementação, fizemos nossa parte e agora é aguardar a empresa vencedora e que realmente fure sim, porque nós temos 11 postos funcionando aí ligados direto, né? E o dinheiro da Funasa também, que vão votar hoje também, esse dinheiro está chegando na hora boa, né? Para fazer os reservatórios, como o Barriga já disse. E que tomara que resolva, que sana mesmo de verdade esse resto de ano aí, 2020, essa questão da água no nosso município. Que desde 2012 vem se arrastando com essa instalação de água, encanamento, agora estão abrindo de novo as ruas lá para baixo, no Parque Taquari, né, bairro Três Pontas, por ali, para fazer a ligação das redes que está enterrada desde 2012, no chão aí, ligando agora já, estão começando a andar. Então eu torço que dê certo, que realmente venha se concretizar esse projeto, que é a questão da água no nosso município. Que não falte mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nego. Eu quero também aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar a Vossa Excelência, vereadora Márcia, pela sensibilidade do requerimento. É um momento que nós estamos tendo grandes dificuldades com o abastecimento de água em vários locais do nosso município. O requerimento ele vem para trazer informações. É uma forma de explicar e levar aos eleitores, levar aos cidadãos, é o que realmente está acontecendo. A gente é cobrado todos os dias, como foi falado, as pessoas querem saber o que está acontecendo, e como o vereador Pedro disse, dia 15 estará tendo aí a licitação para perfurar 2 poços novos, que de certa maneira vai auxiliar esse problema da falta de água. Todos nós entendemos também que com esse período da pandemia, muitas pessoas estão ficando em casa e isso acaba também sobrecarregando o sistema, aumenta muito a demanda do uso de água. Então, sim, é de se considerar. A ideia que Vossa Excelência deu é importantíssima com relação ao rodízio, ou seja, instruir os moradores que tal período vai estar deslocando para tal bairro, tal período para outro bairro, uma forma de poder sanar. Mas,
como foi falado, foi feita a leitura através do ofício 112 da FUNASA. Provavelmente nós estaremos aí nesses próximos meses já com muita coisa em andamento a respeito dos reservatórios, enfim, da central de abastecimento, para poder, dentro aí no máximo um ano, já estar resolvido e sanado todo esse problema da falta de água. Parabéns a Vossa Excelência. Vamos aqui fazer o registro do voto. Vereador Edsley, Vossa Excelência. Favorável, presidente. Perdão. Vereador Eudes, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para engrandecer o requerimento da companheira Márcia, vimos aí que a FUNASA liberou aí 1.400.000, né? Já tem uma conversa adiantada, presidente, que iniciará os reservatórios, que mesmo com a perfuração dos poços agora, eu sempre bati na tecla que isso só vai se resolver quando tiver os reservatórios. Então, com essa liberação da FUNASA, eu acredito que as coisas vão dar andamento e vamos poder sanar esse problema de Altaquari, essa falta de água. Seria isso. Meus parabéns, companheira Márcia, pelo requerimento. Obrigado, vereador Eudes. Parabenizo também aqui Vossa Excelência. Queria deixar registrado o comprometimento de Vossa Excelência, juntamente com o vereador Pedro, também o atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Kleber Wellington, também do deputado estadual Silvano Amaral, que teve um papel aí fundamental para que pudesse estar destravando as burocracias com relação a esse projeto da FUNASA, que o município estava quase prestes a perder esse recurso, e Vossa Excelência tiveram aí uma atuação ímpar, impecável, junto aí ao deputado Silvano Amaral, e conseguiu destravar isso daí, para que nosso projeto de abastecimento pudesse voltar aí às suas atividades. Só para ficar registrado e cumprimentar a Vossas Excelências. Agora sim, vamos fazer o registro do voto. Vereador Barriga. Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Pedro. Aprovado. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Favorável. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Aprovado. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Favorável, presidente. Obrigado, vereador Eudes. Seria requerimento, então, aprovado por unanimidade. Vereadora Márcia, será encaminhado ao Executivo. Torcemos aí que obtenha-se a resposta aí no mais breve prazo possível, para que Vossa Excelência possa estar também nos informando e informando também aqueles que a cobraram. Seria, então, o que nós tínhamos hoje para o pequeno expediente. Quero também aqui, de certa forma, agradecer a presença daqueles que nos acompanham através das redes sociais, do nosso canal do Facebook. Aqui presente, agradecer a presença do Polaco, Noemi, que está presente aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Passaremos então aqui agora ao grande expediente, tema livre. Vereadora Márcia, Vossa Excelência, pela ordem de inscrição, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, em primeira mão, hoje, dia 1º de junho, de hoje a dia 5 de junho, que dia 5 de junho é o Dia Nacional do Meio Ambiente, que as pessoas que estão fazendo a limpeza da nossa cidade, a proteção das árvores, que continuem, principalmente agora que estamos em quarentena. As pessoas estão passeando mais com os carros, com seus filhos, aonde localiza ao lado do lago, o recinto do rodeio, começaram a limpeza, que continuem e preservem aquela região. Ontem eu estive lá pessoalmente, começaram a roçar, tomara que continuem em volta do lago, que continue o trabalho. Tem uma cerca do lago lá caindo, enquanto está no começo, que faça a sua manutenção novamente. Nosso Alto Taquari, conhecido como berço das águas também, que tem a nascente, que preserve, o secretário do Meio Ambiente, Kleber Wellington, que faça com sua equipe a preservação, que essa semana de 1 a 5 faça visita nesses locais para mantê-los, para que nossos filhos, netos possam
ter uma vida mais saudável aqui em Alto Taquari. As minhas condolências para a família da dona Noêmia, nossa matriarca, que a perdemos esse final de semana, Noêmia Dourado. Aqui está seu sobrinho, eu dedico em nome do Eudes. Dona Noêmia, que foi uma merendeira na nossa escola, quem pôde estudar aqui conviveu com ela, uma pessoa maravilhosa, idônea, funcionária excelente. E para a família do seu Antônio Viana, que também perdeu na mesma semana, um patriarca, pai de família. Então, aqui estão minhas condolências e acho que em nome de todos os nossos vereadores. A semana passada, nós tivemos um episódio muito triste em nossa cidade, que ocorreu com os servidores e munícipes. Nós tivemos uma manifestação do almoxarifado, dos servidores do tributos também. Ocorreu com uma munícipe em nossa cidade, ela foi detida, o servidor também foi detido no local. E nós temos uma lei, nós temos decretos, temos leis que cobram algumas taxas, e a lei que enquadra aquele munícipe, na minha opinião como vereadora, é a lei número 321 de 2002. Institui programa de apoio e desenvolvimento urbano e rural e dá outras providências. No artigo 2º está assim: consiste o programa na realização de serviços por parte do município que visem a proteção do meio ambiente, a limpeza e ou a melhoria da estética urbana e rural, o combate à erosão, a abertura e melhoria de estradas e passagens, o transporte de cargas de materiais para aterro ou cascalhamento, a armazenagem, represamento e ou escoamento de águas pluviais ou cursos naturais, a limpezas diárias, entre outros que visem o desenvolvimento socioeconômico do município. Aconteceu pelos bastidores, como eu soube, uma denúncia que a dona de um mercado estava usando do serviço do município, serviço este que ela não poderia ser beneficiada. A pessoa que fez a denúncia, eu acho que ela não sabe da lei, tem que se inteirar das leis do seu município. Antes de qualquer denúncia, você não pode escolher o lado político, você tem que ver o cidadão, se ele está certo ou errado. Eu sou a favor de denúncias e deixar o nome. Então, tem que ter zelo, a parte do MP também, porque as pessoas que se sintam lesadas, sentiram lesadas, estavam apreendidas. Eles não tinham como, na hora, disseram que ela apresentou o papel ou o servidor, as guias recolhidas, que nessa lei ela nem precisa recolher as guias. Essa lei aqui está muito bem dita, que ele não precisa nem recolher as guias. No artigo 3º está: os serviços descritos no artigo anterior poderão ser realizados na zona urbana ou rural, em áreas públicas ou privadas, utilizando materiais, maquinários e ou equipamentos do patrimônio municipal, bem como o pessoal do seu quadro de servidores. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 16 de outubro de 2002. Então, que tenha mais zelo perante quando chegue uma denúncia, devidamente acatada, para não acontecer o que aconteceu em nosso município. As pessoas hoje estão soltas, só que isso é um processo que vai adiante. Apenas o juiz vai determinar o que foi certo ou o que foi errado. Só que a pessoa passa por uma humilhação, a dona do mercado tinha criança pequena, estava no local, o servidor também. Então, eu acho assim, a pessoa que vai fazer, se estivesse fazendo alguma coisa errada, era a luz do dia. Ela estava no seu estabelecimento e ela recolheu até uma guia. Tem pessoas que tem pessoas na nossa cidade que faz esse trabalho particular.
mas as pessoas também podem usar esse serviço da prefeitura. Então, que cada um que se sentiu lesado, procure mesmo o seu direito. E as pessoas que fazem esse tipo de denúncia, que se informem mais. Tanto como foi feito essa denúncia, como outras que fazem todo dia no Ministério Público, que tenha fundamentos nas denúncias que o fazem. Não é eu acho, nem o que a gente perde hoje em dia a gente acha mais. Então você não tem que achar, você tem que ter certeza. E você tem que denunciar, você tem que ir atrás dos seus direitos, mas antes você vai com a certeza. A pessoa que fez da denúncia, viu o que estava acontecendo no estabelecimento da empresária, podia ter perguntado para a empresária. Ou fosse no tributos, ou fosse no almoxarifado, visse o superior da pessoa que estava trabalhando. Porque é um desgaste para os nossos servidores. Servidores do tributo sentiram-se lesados. A nossa casa de leis, para que tem a lei? Para não ser cumprida. E os servidores do almoxarifado, onde tinha o senhor Rivael, né? Rivelino, né? José Rivelino, que estava fazendo, todos se sentiram assim. Porque eu acho, ou procure, eu como funcionária pública, se a minha superiora me designar alguma coisa para eu fazer, eu vou na ordem dela, mas eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Só que nem todo servidor é assim. Se meu superior pedir para fazer alguma coisa, eu vou acatar e vou fazer. Então, eu não soube na hora, eu soube depois, porque eu passei à frente ao almoxarifado, eu vi a parte de luto, e liguei para os amigos, e a Kelly, da Tributos, me informou o que tinha acontecido. Eu fiquei muito entristecida de estar acontecendo aqui em Alto Taquari, uma coisa tão pequena, na minha opinião, o que houve. Que tem outras coisas muito maiores e estão passando batida. Então, que seja resolvido entre as partes para que não acabe acontecendo e virando corriqueiro isso aqui em Alto Taquari. Então, assim, eu fiquei muito entristecida quando eu soube do fato. Não importa que lado político ou não que as pessoas são, que os envolvidos estão, importa que são munícipes e que pagam seus impostos em dia e que todas as pessoas que fazem esse tipo de fornicação pensem que hoje foram essas duas pessoas acometidas, essas duas famílias, porque são famílias, não é apenas uma pessoa. E amanhã pode ser a sua. Porque quando a gente tem certeza, eu seria a primeira a ficar do lado, a primeira a falar, fulana, você fez errado. Fulano, você fez errado. Só que nós temos a lei que os ampara, que provavelmente vão usar no seu processo, e ela tinha, não só porque estão com as guias, ele estava lá esparramando essa terra, esse cascalho, não sei bem ao certo, só que foi de uma grande humilhação para as duas famílias. Então era isso que eu tinha, presidente. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Barriga, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como a companheira Márcia já dito, eu acho que essas pessoas, essas duas famílias, sempre vai carregar essa angústia e essa mágoa, para onde for, de passar uma noite detida numa delegacia sem dever uma agulha, como a companheira Márcia falou, tá ali amparados, estavam lá amparados, ou achando pelo menos que estavam amparados por duas leis municipais e um decreto, tem a lei de número 274/2001, a lei 321 de 2002, que a companheira Márcia fez a leitura, e um decreto também, 525 de 2019, conforme fala aqui também, eu acho que vale ressaltar aqui que essa lei também, eu acho que enquadraria, até porque é uma lei que passou por esta casa em 2001, autoriza o Poder Executivo, através dessa administração municipal, prestar a terceiros ou os serviços aqui mencionados, e outras providências. E no artigo 1,
fica o Poder Executivo, através da administração municipal, autorizado prestar a terceiros os serviços de limpeza a terrenos de terras urbanas, transportes de terra, areia e cascalho para construções e outros transportes, ou serviços destinados à construção urbana, né, mediante pagamentos prévio de valores requerentes ao custo do serviço e ser prestado, estabelecido por decreto do Executivo. Né, em seguida, temos também o decreto, onde tem o decreto 525 de 2019, né, para quem quiser depois até tá puxando, né, para estar olhando, né, e as pessoas que às vezes ficam aí criticando, só falando coisas que não sabe, que não tem conhecimento, denegrindo a imagem dessas pessoas, né, o funcionário Zé Riva, não tem reclamação do Zé Riva, sábado, domingo, segunda, terça, a hora que solicitam do serviço do Zé Riva, ele está lá de prontidão, né? E também da comerciante, que é a Eliane, né, esposa do amigo Margaça, que está lá ampliando o seu comércio para geração de emprego, renda para o nosso município, passar por uma vergonha desse tamanho, né? Ser detida, ficar uma noite numa delegacia, sendo que não devia nem R$1, que estavam parados por 2 leis e um decreto. Né, a gente lamenta muito, né, a gente fica envergonhado por uma situação dessa. Se fosse eu que tivesse passado, né, eu acho que eu não teria cara também para estar saindo nas ruas, né, porque sem dever está passando por tudo isso. Né, então fica aqui a minha indignação, né, o meu apoio aos funcionários que ficaram um dia de luto. Né, eu acho que tem que ser por aí. Né, eu acho que todo mundo tem a lei, estão amparados pela lei e de repente não tem nada, não tem respaldo, né, não vale nada. Né, vai um doido qualquer lá, faz a denúncia e aí acontece tudo isso. Né, mas fica aí a adenda da gente, né, eu sou solidário, tenho o meu apoio, os funcionários apoio a manifestação deles que eles fizeram, acho justo, porque hoje foi com o Zé Riva, amanhã pode ser qualquer um outro deles que estão lá. Então eu acho bonito isso e acho que a união faz a força. Então, né, eu fico aqui a minha indignação com o acontecido, presidente. Quanto mais é o que eu tinha para o momento, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Obrigado, presidente. Primeiramente, quero deixar meus sentimentos a toda a família da Noêmia, em nome do vereador Eudes. Deus a levou, Deus a tenha. Presidente, eu vou compartilhar ali com meus colegas vereadores que a gente fica muito triste naquilo que acontece nos municípios. Eu sempre falo aqui na tribuna, aqui nessa casa, eu acho que as políticas aqui dentro não existe A ou B ou C. Nós somos vereadores de todos. Isso, muitos lá fora também têm que entender isso. Que nós não íamos ao lado. E nem devemos, e não fizemos também. Aqui a gente deixa triste. Até esses dias atrás, acho que deu 2 homicídios aqui no nosso município, né? Eu não sei se algum foi preso, acho que os 2 saíram pela porta da frente e foram embora. Aí você vê esse lado, funcionário público, trabalhando, a outra dona lá pagando os seus impostos certos, tudo em dia, recolhendo as guias, e jogado na cadeia como se fosse bandido, fosse ladrão, se fosse não sei o quê. Cara, sabendo que não tem nem passagem pela polícia, delegacia, se não me engano. Então eu vi a vereadora Márcia falando ali sobre as denúncias. Denúncias, sim, eu acho que tem que ser feita, mas elas também têm que ser investigadas. Tudo bem que aquele cidadão não sabe de lei, mas o cara que executou, ele sabe de lei. E eu acho
ou ele tem certeza que nossas leis aqui não valem nada, ou nós aqui estamos aqui, não sei para quê, né? Então fica essa dúvida, fica no ar, porque não é justo fazer isso que está acontecendo. A dona lá parece que tinha uma criança pequena, até doente, o outro tem 3 filhos, perderam a mãe. Como é que ficou? Será que ele pediu como é que está a família dele de noite? Como é que ela ficou? Aonde ficou? Não deu nem explicação, queria explicar. Ó, tá aqui a guia, tá aqui. Não, é cadeia. Temos que jogar lá dentro. E olha lá se nós temos cadeia feminina. Eu acho que nós não temos. Então, fico indignado com isso tudo, porque sou vereador da cidade. E não foi 1, 2, 3 que chegou e pediu: cadê a lei? Cadê a lei de 6? Cadê o trem de 6? Não vale nada. Fomos muito cobrados a isso. Eu, principalmente. Eu acho que os novos vereadores também. Que se cumpre a lei. Eu acho que tem que cumprir. Tenho certeza. Sem lei, nós não somos nada também. Mas que se cumpre certo. Faça as coisas certas. E não que faça a humilhação que aconteceu. Eu sempre venho aqui defendendo o funcionário público, sempre falo isso. Cara, lá não tem ladrão, lá tem trabalhador, cara. Todos eles sempre vêm defendendo, eles vêm, tem suas divergências, lá tem, mas eles trabalham. Mas não é questão de falar que aquele roubou, aquele fez isso, aquele desviou aquilo, conversa fiado. Não existe isso. Eu acho que está na hora de nós se unir e achar uma solução para isso, porque não é justo isso tudo que acontece no nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro. Na sequência, vereador Sinésio. Senhor presidente, eu não vou comentar hoje. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui começar também dando meus sentimentos à sua família, à família de Dona Noêmia e também à família do seu Zé Gomes, em nome das suas filhas Celídia, Suzete, pela perda do seu pai, um ente querido, um cidadão de Alto Taquari, funcionário público também. Quero aqui deixar meus sentimentos à sua família. Quando se fala nessa questão do que aconteceu nessa semana, das denúncias em nosso município, já vem há algum tempo acontecendo isso. As denúncias e denúncias. Aqui, senhor presidente, é chamado de Casa de Leis. A Câmara Municipal de Alto Taquari é chamada de Casa de Leis. Mas não vi, não senti essa semana como Casa de Leis, não. Porque vimos um grande problema ao qual se tem a lei, se tem decretos e não foi adiantado de nada. O cidadão foi preso, aonde tem a lei 321 de 2002, que fala que o nosso município poderia ceder maquinários diante de pagamentos de horas máquina, hora trabalhada, não sei como se fala, para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. E sabemos que o que aconteceu estava sendo aterrado, sendo aplainado, não sei o que é, a construção de um supermercado, aonde gera empregos, gera impostos em nosso município, como contribuinte, e não vejo, do outro lado, o município não poder oferecer nada a um contribuinte ao qual paga seus impostos, mantém seus funcionários registrados e contribui para a nação brasileira, contribui para o nosso município. E aí a pessoa que é proprietária desse supermercado ser detido, levado a uma cadeia, como se fala, aonde não tem também, igual o vereador Pedro falou,
adequação para um presídio feminino. Ficou lá detida uma senhora que trabalha, tem sua família, paga seus impostos. Por causa do que, Pedro? Por causa do que, vereador Eudes? De denúncias que o nosso município vem sofrendo há vários e vários meses. Então a gente não entende mais nada. Que quando se fala que aqui é a casa de leis, nós votamos e aprovamos o que é certo ou o que é errado, mas são criadas as leis aqui nessa casa municipal. E aí não se cumprem as leis que são feitas aqui? Quem será que está errado? Nós? O munícipe que foi lá e pagou a guia, que adquiriu o serviço da prefeitura? Ou quem está levando essas pessoas a ficarem detidas? Então, eu fico sem saber hoje o que responder quando me perguntam desse assunto. Se a lei que nós fizemos aqui vale de alguma coisa ou não. Se o decreto que foi feito vale de alguma coisa ou não. Porque quem passou e ficou detido na cadeia foi um servidor público e foi uma proprietária de um supermercado, a qual gera imposto, gera renda. Para que serve o nosso município se não for para dar atendimento aos nossos munícipes? Porque senão daqui uns dias ninguém quer mais pegar uma ambulância e levar um doente para Rondonópolis. Não se sabe se pode ou não. Daqui uns dias o funcionário que trabalha lá no setor de arrecadação do município não sabe o que faz, se emite a guia ou se não emite. Porque talvez no próximo capítulo quem vai ser detido é ele. Quem faz as denúncias, como disse a companheira Márcia, preste muita atenção. Você está indo lá e jogando uma coisa sem fundamento, talvez levando um pai de família, uma mãe de família à cadeia, sendo humilhado. Preste atenção quem faz denúncia, que a próxima vítima pode ser você. Pode ser você amanhã o denunciado e você não vai gostar. Então faça as denúncias cabíveis, necessárias. Sabemos que o Ministério Público tem sim que fiscalizar, tem sim que cobrar, mas leve as denúncias certas. Não faça palhaçada tanto com o Ministério Público quanto aos nossos funcionários públicos. Então pondere, pense antes de fazer uma denúncia. Veja a real necessidade e o real acontecimento do fato. Não vá lá só e esparrame coisas, jogue ao ar, jogue ao vento e não se preocupe quem irá pagar a conta no final. Se é um trabalhador, se é um pai de família. Pense muito bem antes de fazer as denúncias, para não acontecer isso de novo. A nossa população já está cansada. Denúncias é toda semana. Será que todas são cabíveis? Será que todas são necessárias? Então preste atenção. Você que é o denunciante de hoje, poderá ser o denunciado de amanhã por qualquer pessoa que ache que você está errado. Então pense muito bem. Seria isso. Esse é um desabafo do vereador Gregório, porque a gente é perguntado todo dia na rua. Para que serve então a Casa de Leis, se faz a lei para ajudar os nossos munícipes, para contribuir com o nosso município e não está adiantando de nada. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Até a próxima sessão. Obrigado, vereador Gregório. Na sequência, vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Eu quero começar também dando meus pesos, minhas condolências à família do senhor Zeca Viana, irmão de São Antônio, toda a família. Também veio a outra semana, estava em tratamento de um câncer aí há vários anos. Para deixar bem claro, senhor presidente, o Zeca, ele era funcionário público, viu? Funcionário municipal também aqui do nosso município. Aposentou, afastou devido também já ao tratamento aí, a longo prazo em Barretos, foi se agravando e veio a óbito. Então meus pesos a toda a família aí, uma família toda trabalhadeira, honestos, e veio ali também do Colônia do Ariranha, da minha região. Então não poderia deixar passar em branco também essa questão.
e também a outra funcionária pública também, uma veterana aqui de Alto Taquari, né, a senhora Noêmia Dourado, em nome do vereador Eudes, meu sentimento a toda a família, vereador, sobrinho da dona Noêmia, meus pesos também à família, toda a família, que é uma família também respeitada, grande aqui em Alto Taquari, inclusive 2 filhos dela, eu acho que o Zezinho, o Preto, né? O Zezinho e o Preto também passou por essa casa aqui, filho da dona Noêmia, né, como vereador. E agora está aí o seu sobrinho também, o Eudes, em 3º mandato de vereador. Então, tem história a família. Então, a gente tem que deixar também aqui nossas pesas, toda a família. Em nome do vereador Eudes, que leve a toda a família. Senhor presidente, agora eu também quero fazer, não poderia também deixar passar em branco, né? Já basta a minha máscara branca de hoje, em homenagem aos doutores, representando aqui, né? A homenagem aos nossos pessoal da saúde aí contra o Covid-19, coronavírus e tudo mais, Companhia Limitada. Minha máscara hoje é branca, viu? Em homenagem a vocês. Eu quero aqui também ser solidário à questão que aconteceu aí no companheiro, amigo, quase irmão da gente também, o Margaça, Valderlan Batista da Costa, com a sua esposa Liene. Todo mundo sabe do fato que aconteceu aí. A questão do funcionário da prefeitura com a Bobcat, né, uma pá carregadeira, daquela pequenininha, fazendo um trabalho ali no comércio dele. E eu conversei com ele, senhor presidente, ele disse que quando o promotor chegou lá, que pegou a máquina dentro do comércio dele lá, o promotor não esperou nem tirar a questão dos documentos que o Rivelino estava no bolso, que eram as guias que eles tinham recolhido no tributos. Não deu nem tempo para se defender no caso. Foi preso e teve que passar uma noite aqui no CISC, na delegacia. E eu não posso também deixar passar em branco porque meu irmão Mazinho passou por essa questão também. Mexe com açougue na cidade, acho que todos sabem. A questão diz que é carne clandestina, que mata, né? Até hoje não matou ninguém. E ele foi preso através de denúncia. Não provar nada contra ele, mas teve que passar uma noite lá também e sair no dia. Inclusive, na época, foi o prefeito Fábio que deu uma força com o doutor Irã e tirou ele da cadeia. Então, a gente é muito grato, mas a vergonha e a humilhação não acaba, não. Não passa. Porque até hoje o meu irmão responde no fórum. Todo mês tem que ir lá responder. Na época ele pagou fiança, né, para sair. E teve que, todo mês, assinar um documento lá. Está assinando até hoje, que o processo continua. Assim vai ser com essa família agora. Então eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente contrário, mesmo que fosse irregular, se tivesse que não estava, porque o maquinário da prefeitura é do povo, está beneficiando a empresa gera emprego, dando apoio para a cidade estar crescendo. E eu falo também isso aí, presidente, não só em defesa, porque eu também já passei por isso, mas não fui preso, não teve denúncia, graças a Deus. Só tenho a agradecer na época. Quem estava à frente da prefeitura foi o ex-prefeito Laírton. Lembrar bem aqui a data, foi em 2012, final do ano, não sei certo mês, se foi em outubro, novembro, mais ou menos novembro, ali por dezembro. Foi na campanha com o Maurício ganhou a primeira, né, que o Laírton estava terminando o 2º mandato, passou para o Maurício. E assim eu estava começando também a construção do mercado Parque Taquari. Todos sabem, 250 metros quadrados, aquela área lá, e o terreno lá é muito fundo, e o alicerce foi alto. E na época eu não me recordo quem que era o secretário da infraestrutura. Mas para deixar bem claro, estou vendo essa questão hoje, então a gente tem que analisar uma questão aqui. Na época eu não paguei foi nada. E o ex-prefeito Laírton, o secretário, autorizou os caminhões lá, fez fila. Estava o alicerce já tudo alto, um caminhão atrás do outro, descarregando lá dentro da construção. E ajudou muito, na época, o pedreiro, o servente, né, que estava construindo lá o comércio. Resumindo, a mesma coisa, por isso que estou falando, a gente tem que ser plausível aqui nas duas questões, né, porque eu passei por isso, não teve nada disso. E foi benefício para quem? Para mim, claro, mas para o município também. E até hoje o mercado Parque Taquari está lá, gerando imposto, é funcionário. Hoje eu não estou à frente do trabalho, tenho 8 anos que eu estou fora. Passei para o meu irmão, o Cici, o Elcimar e a Rosemary, que hoje toca o Parque Taquari.
Mas está lá, é um empreendimento que vem a somar com o bairro, né, principalmente com o bairro que está desacreditado na época quando desci para ali, não tinha. O primeiro comércio maior que foi feito ali foi o meu, por isso eu posso bater no peito e falar. Foi o meu. Em seguida foi o do Real, na rua de cima ali na... Como é que é o nome daquela rua de cima, vereador Leandro? Isso, Firmino Pato Souza, logo acima do Parque Taquari. Então, com isso, o bairro vai só se valorizando. Claro que hoje já se estendeu mais, nós estávamos quase na ponta ali, naquele tempo, 2012. Saiu a Morada da Praia, que é já praticamente quase um bairro muito grande, né? 165 famílias. Lá de cima tem o Recanto do Sol. E está só se estendendo, Jardim Tropical. Mas o que faz valorizar a cidade somos nós, munícipes. São nós, as pessoas que acreditam em Alto Taquari, que investem em Alto Taquari. Mas para isso acontecer, senhor presidente, os munícipes também têm que ter apoio da gestão. Seja lá quem o prefeito estiver à frente. Eu estou hoje aqui falando, a hora que eu tenho que parabenizar, independente de quem é o grupo político, que passou, eu tenho que dar os parabéns. Na época, minha foi o ex-prefeito lá que estava à frente da administração. Então, essa questão, atender os munícipes. Nessa agora também, que aconteceu esse fato aí, o prefeito Fábio, que está à frente do município, atendeu com recolhimento de guias ainda, né? E mesmo assim foi preso. Então, eu não poderia deixar passar em branco também e fazer essa defesa também. E Deus abençoe a todos. Não adianta. A união faz a força. Se não tiver investidor, empresário, empresas para acreditar no município, o município nunca vai ser reconhecido, nunca vai aumentar a sua arrecadação, nunca vai aumentar a sua extensão, né? Com grandes empresas. E é isso aí, senhor presidente. Hoje era isso que eu queria falar também. Talvez não falei como deveria ser, mas eu gosto sempre de falar e contar um pouco também do testemunho da minha vida. Tem a ver com o meu passado e tem a ver com o meu povo. Nós somos ali também, eu e o Margaça, tem muitos que pensam que nós já somos até parentes, não somos. Mas é quase que nem parente, que nós veio dali do Colão do Oriente também, crescendo na mesma rua Félix Souza Pina. Até hoje minha mãe mora lá, seu pai também mora lá, na rua Félix Souza Pina, centro. Nós fomos acreditar, foi para lá para o bairro, Parque Taquari. Ele mora no Parque Taquari, também mora no Parque Taquari. Inclusive, senhor presidente, quando começou tudo, que eu ia casar com a dona Noemi, que se faz presente aqui, minha base aliada, o Valdelan, Margacinha, ele que me doou o primeiro terreno, um pedacinho de terra, 10 por 15, abaixo do mercado dele ali, ó. Está lá até hoje, saí de lá, mas tem um barraquinho lá. Então, sou muito grato e sei reconhecer. Obrigado, senhor presidente. E até a próxima sessão, se Deus quiser. Obrigado, vereador Nego. Na sequência, vereador Eudes, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Vou até retirar a máscara aqui, que os companheiros não estão do meu lado. Presidente, eu queria inicialmente agradecer os pesares dos nobres companheiros. Meu muito obrigado. Nossa família está lutada por uma perda que posso falar que é irreparável, minha tia Noêmia, qual não tinha muito contato, mas é uma mulher que merece todo o respeito. Tudo que se dizer de uma pessoa digna, parceira, companheira e batalhadora estaria na minha tia. Então eu quero aqui também externar meus sentimentos, principalmente a família Dourado, né? E porque a minha tia e meu tio Antônio criou essa família grande, uma família de respeito, que tem os seus, como diz os companheiro Nego, que tem os seus méritos dentro do município, o seu respeito, né? Teve os seus 2 filhos vereadores aqui também, nessa casa. E hoje eu sou representante da família aqui dentro do Legislativo. Então, quero me externar aqui meus agradecimentos a todos os companheiros que externaram os pesares. Também quero externar os pesares à família Viana, né? Meus sentimentos do fundo do coração. De antemão, companheiro Nego, eu quero entrar nesse assunto também. Que, na verdade, iniciando, eu queria saber qual é o delito que aconteceu primeiro, né?
Eu vi o companheiro Negro, nem sabia muito bem certo da história, mas o companheiro Negro externou um pedaço que me chamou a atenção. Ali estava o Rivelino trabalhando com a Bobcat, é atuado pelo promotor de justiça, parou o serviço, apresentou as guias, deve ter solicitado, né, documentação. O companheiro Rivelino solicitou ao seu encarregado que trouxesse a lei. Por sinal, essa lei aqui, ó, se puder fechar mais a câmera aí, João, para que a população possa... Essa lei aqui, existe uma lei de 274 de 2001, mas essa lei 321 de 2002, ela só tem 18 anos. Só 18 anos. E naquele momento, foi feito assim, ó. Para que serve essa casa de leis? Para quê? Foi conduzido à delegacia, foi preso, pai de família, mãe de família, passou a noite. Me diz, qual que é o crime que essa munícipe cometeu? Me fala para mim. Ela foi na prefeitura, recolheu a taxa, solicitou o serviço do município, amparado pela Lei 321, e mesmo assim foi presa. E o cidadão, funcionário público, tem que estar ali, cumprindo o seu papel, o seu serviço, preso, pai de família, homem digno, homem respeitado, homem do bem, é preso. E assim, companheira Márcia, queriam colocar um crime de peculato. Queria não, colocaram. Aonde que nós estamos, gente? Esse município está à mercê. Gente, vamos abrir os olhos. Não é difícil de enxergar o que está acontecendo. Esses imbecis, babacas, que denunciam, façam denúncias com fundamento. Não coloca mãe, pai de família atrás das grades, não. Porque eu tenho certeza que você, denunciante, um dia pode ir atrás das grades. Que pessoas com essa índole, de má fé, é assim. São pessoas que nunca vão ter respeito de ninguém. Mas o que mais me admira, eu não vou nem generalizar o Ministério Público, a promotoria acatar a denúncia dessa forma. Até onde? Chegou ali, apresentou, conduziu a delegacia, que fosse apresentada a lei. Agora, se a promotoria achar que a lei existe falhas, que responsabilizasse depois quem de verdadeiramente é responsável pelo município. Mas não. Achou, de boa fé, pedir a prisão. Passar a noite, mãe e pai de família passar a noite numa prisão. É brincadeira. Brincadeira. Graças a Deus, nós temos um judiciário atuante, centrado, relaxou a prisão de ambos. Vai seguir, realmente ainda vai seguir o processo, Márcia. Mas graças a Deus, o pai e a mãe de família estão soltos, porque não cometeram crimes. Um cumprindo a sua função, o outro requerendo um serviço público, vai preso. Gente do céu. Fico abismado por pessoas patentes das leis no nosso município com essas atitudes.
Mas a lei divina, ela tarda, mas ela não falta. Vocês podem ter certeza disso, companheiros. Ela tarda, mas não falta. E nós vamos ver esse processo lá no final, nós vamos comentar ele aqui. Não precisa. Como criticaram no início, quando as babaquices começou a surgir nos grupos de WhatsApps, criticando, rindo do comerciante, rindo do servidor público. Aprender, não sei o quê. Gente, para com isso. Nós estamos num país democrático, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Eu quero deixar aqui meu pedido de desculpa ao funcionário público rivelino, né? Porque existe 18 anos que essa lei existe. 18. Não vamos nós que criamos ela aqui agora, como algumas pessoas desinformadas falam. Nós fizemos isso agora. Você já imaginou se saindo prendesse, presidente, todo comerciante que fosse beneficiado por um caminhão de aterro? Vocês estão de brincadeira. E não é só aterro, não, que essa lei ampara. Existem vários segmentos. Vários. O comércio, em geral, acredito que 80%, 90% estariam presos hoje. Simplesmente isso. Então está a minha indignação, minha desculpa ao comerciante, né? Peço desculpa se os companheiros me permitem, pedir desculpa em nome da Câmara, ao comerciante e ao servidor público rivelino. Tá? E muito obrigado, presidente, e vamos aguardar o término da sessão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eudes. Quero também, de certa forma, aqui demonstrar a minha indignação com toda essa situação, mas eu vou ater sobre isso um pouco mais à frente. Quero aqui, em nome de Vossa Excelência, os nossos sentimentos pela falta que eu tenho certeza que já está fazendo muito grande na vida de todos os familiares da dona Noêmia, pessoa essa que fez e com certeza estará aí nos anais da história deste município como uma das pessoas que muito contribuiu, que muito somou para essa cidade. Uma pessoa simples, uma pessoa do bem, uma pessoa batalhadora. Todos que moram aqui em Altaquari há mais de 15 anos conhecem a história dessa guerreira, dessa mulher de fibra, de luta. Então fica aqui o nosso carinho a todos os seus familiares, filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, a todos aqueles que de certa forma conviviam com ela no seu dia a dia, os nossos sinceros sentimentos. Também ao seu José, quero aqui também cumprimentar a sua família, desejar aqui os nossos sentimentos a cada um de vocês. Realmente, nós sempre falamos, nós não estamos preparados nunca para a perca de ninguém. Nós não estamos preparados jamais. Por mais que todos nós sabemos que um dia nós vamos embora desse mundo, vamos deixar esse mundo, mas ninguém está conformado com a partida de ninguém. Ninguém está preparado para a separação. Então, assim, eu queria aqui, em nome da família, do seu José, cumprimentá-los e desejar que Deus possa estar consolando os vossos corações, trazendo paz, trazendo refrigério sobre a vida de cada um de vocês. É um momento difícil, mas que não cabe a nós. Nós não somos o dono da vida, né? Nós não podemos também, nem temos esse poder de questionar a vontade soberana de Deus, mas a gente fica triste com essas situações. Então fica aqui o nosso carinho de toda a Câmara Municipal, o nosso abraço a cada um de vocês. Com relação ao ocorrido nesta última semana, o que nos foi falado é que foi uma denúncia
que chegou ao Ministério Público, de que um servidor do município estaria executando serviços particulares em um comércio particular fora do horário de trabalho. Infelizmente, nós estamos passando por uma época, vereador Eudes, que o servidor público, daqui uns dias, vai ter medo até de sair de casa para ir trabalhar, porque ele não sabe se ele vai ser preso, ele não sabe se ele vai voltar para sua casa, para o seio da sua família. Como Vossa Excelência bem frisou, rasgaram a lei. E muitas das vezes, a lei ela pode ser questionada pela constitucionalidade, inconstitucionalidade, pela ilegalidade, mas tem todas as etapas, tem todos os processos de você fazer um questionamento de uma lei sobre a sua inconstitucionalidade ou sobre a sua ilegalidade. Gostaria de falar um pouco aqui da nossa lei orgânica. Ela é um pouco mais antiga ainda, vereador Eudes. Ela é uma lei de 1990. No seu capítulo 5, ela fala das obras e dos serviços municipais. No seu artigo 118, as concessões a terceiros de execução de serviços públicos serão feitas mediante contrato após observadas as normas pertinentes estabelecidas na legislação federal. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo aos que o executem sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários, observando quanto aos primeiros a legislação a respeito. Então, a nossa própria lei orgânica municipal, que é uma das primeiras leis, que é a lei que organiza o município, que é a lei que regulamenta, ou seja, eu sempre gosto de dizer que a lei orgânica, ela é a lei mãe do município, porque é através da lei orgânica que você começa a estabelecer uma série de outras normativas de funcionamento do nosso município. E ela tem mais. Ela fala dos planos de desenvolvimento do nosso município, da política urbana, da política de desenvolvimento, fala de habitação e fala de saneamento, ela fala de uma série de normas, mas eu gostaria de ater aqui da política industrial e comercial. No artigo 246 da nossa lei orgânica, o município, através de lei, elaborará a sua política industrial e comercial. É o que nós sabemos através da Lei 274 de 2001, uma lei que completa aí 19 anos vigente, e a Lei 321 de 2002, que está prestes a completar 18 anos de vigência agora no dia 16 de outubro. Então tem lei. Para aquelas pessoas que falaram que não tem lei, que estava fazendo um serviço irregular, que não tinha regulamentação, que isso, que aquilo, tem lei. Lei de 19 anos, lei de 18 anos, e mais ainda, a nossa lei orgânica, que está completando 30 anos, agora em 2020. Nossa, mas não vamos respeitar uma lei que está há 30 anos em vigor, que é uma lei que disciplina e organiza o município. Todo município tem a sua lei orgânica, e através dela disciplina inúmeras outras leis. No artigo 247, vereador Nego, diz assim: o município concederá especial proteção às microempresas como tais definidas em lei. Receberão tratamento jurídico diferenciado, visando ao incentivo da sua criação, preservação e desenvolvimento. O que nós vimos da empresa, do nosso amigo, e eu falo amigo porque a nossa cidade ela é muito pequena e aqui nós conhecemos todo mundo, e aqui eu posso dizer que é meu amigo Margaça. A prefeitura estava executando um serviço dentro do seu estabelecimento que está estabelecido numa lei de proteção às microempresas, na proteção do desenvolvimento das suas empresas, das empresas do seu município.
Ora, que município é esse que não quer ver as empresas do seu município crescerem, gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais receita para dentro do seu município? Só se for um louco, só se o prefeito for louco, se os vereadores for louco, de querer ver as empresas fechando, ver as empresas indo embora, ou ver as empresas diminuindo os seus espaços porque não tem condições de manter o seu espaço aberto. Mas nós não, nós estamos vendo uma empresa que está prosperando, que está aumentando, que está ampliando, e consecutivamente com isso ela vai ofertar mais produtos, ou seja, ela vai vender mais, ela vai gerar mais receita, ou seja, ela pode gerar mais emprego também. E muitas das vezes por conta de denúncias de canalhas, de pessoas que não têm o que fazer, de denúncias infundadas, as pessoas se prestam a esse desserviço à sociedade como um todo. Na Lei 321, muito bem lido aqui pela vereadora Márcia, no seu momento aqui, no seu tempo de tribuna, aqui a lei ela é bem clara. Institui o programa de apoio e desenvolvimento urbano e rural e dá outras providências. Existe uma lei que ampara, que dá respaldo. Ou seja, como foi falado, o comércio não precisaria nem ter recolhido taxa para poder ter o serviço sendo executado dentro do seu comércio. Ele poderia ao menos ir lá requerer o serviço para que o serviço fosse executado dentro do seu comércio. Porque a Lei 321 não o obriga a pagar nenhuma taxa. Mas o ano passado, o prefeito, devido a algumas cobranças, regulamentou através do decreto 525 de 2019 e outros decretos posteriores, regulamentou algumas cobranças, algumas taxas. E o mais engraçado é que a lei não exige que se recolhe a taxa, mas o comerciante recolheu a taxa para a execução do serviço e o servidor público foi ordenado a ir lá naquele local realizar os serviços. Ou seja, ele estava cumprindo as suas obrigações como servidor público, como subordinado que é. E aí vem a situação de que ele é preso, levado preso, a comerciante é levada presa, de forma humilhante, tiveram que passar a noite na cadeia, como se bandidos fossem. E nós estamos falando aqui de dois cidadãos de bem, um pai de família honrado, trabalhador, honesto, que não tem nada aqui nessa cidade que desabone a sua conduta. Eu nunca vi em lugar algum, uma vírgula sequer, que desabone a conduta do José Rivelino. Eu nunca vi e nunca ouvi alguém sequer dizer, aquele cidadão é improbo, aquele cidadão é isso, aquele cidadão é aquilo. Nenhum. E do outro lado nós estamos falando de comerciante também, mãe de família, esposa, mãe, trabalhadora, empreendedora, que foi... Eu não estou falando aqui do tratamento da polícia, que fique muito bem claro isso, porque eu não fui lá, não estive lá, não vi o tratamento. Eu estou falando da forma como eles foram tratados durante a ação. Ser levado preso, pernoitar na cadeia, serem humilhados, ter que passar quase 2 dias numa prisão. Isso é humilhante para quem trabalha e para quem é honesto. E muitas das vezes a gente não vê esse mesmo tratamento com bandidos, que estão soltos, continuam maquinando, continuam arquitetando as suas condutas e não são presos. Entra pela porta da frente da delegacia e pela mesma porta da frente eles saem por horas depois. E muitas das vezes o cidadão de bem, trabalhador, honesto, tem que pernoitar lá. Ora, nós estamos vivendo tempos difíceis. E aqui eu quero deixar bem claro, eu me solidarizo com os servidores públicos, com a sua manifestação, luto pela democracia, foi a manifestação que eles fizeram. E realmente, neste ato, a gente vê que parece que nós estamos vivendo numa época de ditadura, onde você é taxado como bandido, você é taxado como ladrão, como corrupto, e não adianta você falar com o contrário.
Não adianta você falar que não é. Não adianta você provar com um documento que você está executando um serviço que foi pago. Não adianta. Você é levado preso como bandido, como alguém que errou, como alguém que tem culpa no cartório. Ora, existem as leis. Pesquisem leis. Se há uma denúncia, tudo bem, vai investigar. Eu acho que é importante a investigação, mas que investigue dentro dos padrões. Eu acredito que, mesmo que a lei estabeleça dessa maneira, existe sempre o bom senso. Um cidadão honrado que nunca teve uma passagem pela polícia, uma cidadã comerciante honrada que paga seus impostos, que não teve nenhuma passagem pela polícia, ter que passar por um constrangimento desse. E isso, de certa forma, é vergonhoso para nós, quanto vereadores, que estamos aqui editando leis, votando leis, editando normas. Basicamente aqui, todas as sessões nós estamos aqui votando projetos de leis. Alguns de regulamentação, alguns de concessão, alguns de suplementação, mas nós estamos sempre aqui votando projetos de leis. Uma lei que já está em vigor há mais de 18 anos. De lá para cá mudou alguma coisa? Mudou a lei federal, mudou a lei estadual que não permite? Então, que faça a parte de orientação, que nós tenhamos mais bom senso. Eu acho que é isso que está precisando. Muitas das vezes a politicagem barata, infelizmente, está entrando dentro de todas as esferas de poder do nosso país. Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo. Infelizmente, a politicagem está entrando e está fazendo um grande estrago nessas instituições. Seria essa a minha fala. Aqui eu quero mais uma vez solidarizar com a Eliane, também com José Rivelino. Vocês têm meu apoio, a minha compreensão, meu carinho, meu respeito. E bola para frente. Eu tenho certeza que Deus está com vocês. E como diz, né, aquele ditado antigo, quem não deve, não teme. Cabeça erguida. Vocês foram humilhados por muitas pessoas aí em grupos de WhatsApp, em mídias aí, porque, vereador Eudes, hoje a pessoa, ela passa a ser alvo de uma investigação, ela já é bandida, ela já roubou, ela já é criminosa, mas lá na frente aquela investigação prova que aquela pessoa não tinha culpa. Mas será que vai reverter tudo aquilo que foi falado em grupos, em redes sociais, que levou para a mídia, para sites de notícias, difamando, distorcendo informações? Porque hoje, basicamente, é isso. Muitos sites de notícias, eles têm a função de desinformar e não informar. São poucos as redes de notícias que informam de forma coerente e fidedigna com os fatos. A grande maioria utilizam dessa oportunidade de divulgação para fazer populismo, muitas das vezes para querer aparecer ou se engrandecer. Então, fica aqui o nosso carinho a vocês, o nosso respeito e aqui o nosso pedido de perdão, como disse o vereador Eudes, por esse fato lastimável que aconteceu no nosso município. Fica aqui o nosso repúdio a este tipo de atitude covarde, de pessoas covardes que dá o tapa e esconde a mão. Você quer denunciar? Denuncia, mas põe a cara, mostra a cara. Não seja covarde. Obrigado a todos os companheiros vereadores. Encerro aqui a nossa fase de grande expediente. Passamos agora ao tema, a ordem do dia. Nós temos 3 projetos de lei de suplementação. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto 35 de 2020. Obrigada, senhor presidente. O projeto de lei número 35 de 2020 autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde.
O prefeito municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, na pessoa do senhor Fábio Mauri Garbúgio, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro do recurso fundo a fundo até o montante de R$ 108.705,41, fonte 012307000, transferências do Fundo Nacional de Saúde R$ 200.644,80, fonte do recurso Fundo Nacional de Saúde totalizando R$ 309.350,21. Nos termos do artigo 42 da Lei 4.320 de 64, para atender as seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo a Fundo, Fundo Municipal de Saúde, reformar e ampliar o Hospital Municipal, aplicação direta, R$ 159.350,21. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manter o Programa de Saúde da Família, aplicação direta, R$ 150 mil. Total, R$ 309.350,21. Artigo 2º. Para suplementar as dotações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 309.350,21. Considerando o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64, no que diz o parágrafo 1º, considerando os recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculados. Parágrafo único. Integra-se este ato os seguintes anexos: Boletim Diário da Tesouraria de 31/12/2019, demonstrativo do superávit financeiro por fonte de recurso apurado em 31/12/2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de maio de 2020, Alto Taquari, Mato Grosso, Fábio Mauri Garbúgio, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei, número 35 de 2020. Verificando ainda a apuração do superávit por fonte de destinação do recurso, conforme demonstrativo anexo, nota-se um valor de R$ 200.644,80 na fonte do recurso, transferência fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde, dos quais R$ 50.644,80 será utilizado neste projeto de lei para a construção de um refeitório-cozinha e dispensa no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, e R$ 150 mil será utilizado para aquisição de equipamentos permanentes que serão alocados no PSF 13 pontos. Assim sendo, um total de R$ 159.350,21 para a ampliação do Hospital Municipal e de R$ 150 mil para aquisição de equipamentos permanentes para a Unidade de Saúde da Família, bairro 13 pontos. Solicitamos o apoio de Vossas Excelências para que o projeto de lei seja analisado no menor prazo possível pelos nobres pares desta augusta Casa de Leis. Estamos certos que novamente podemos contar com a sua contribuição, dos ilustres vereadores, atenciosamente, Fábio Mauri Garbúgio, Prefeito Municipal. Senhor Presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Passo a palavra ao vereador Barriga. Vossa Excelência iria na sequência e depois eu volto. Vossa Excelência acabou de fazer a leitura. Vereador Disley. Presidente, eu dispenso comentário. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Vereador Sinésio, Vossa Excelência. Dispenso também, presidente. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Superávit, melhorar nosso hospital. Está falando que vou fazer uma cozinha, uma dispensa. E o PSF também, né? Materiais permanentes. Então tem total meu apoio. Vem só somar com o nosso município. Está de parabéns. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Obrigado, presidente. Tem meu total apoio aí. Esse superávit também, presidente.
Obrigado, vereador Eudes. Vereadora Márcia. Obrigado, senhor presidente. Muito bem explicado no projeto de lei, como eu sempre digo, de onde está saindo e para onde vai, e de muita valia, pois o Hospital Municipal necessita urgentemente de uma boa cozinha e de uma despensa, assim como o bairro 13 Pontos, o PSF precisa de aquisição de equipamentos, e já adianto, mal ele teve a reforma, já precisa de um aumento já naquele PSF, porque já está aumentando várias famílias naquela região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Também parabenizo aqui a gestão, prefeito, a sua equipe, Secretaria de Saúde, através aqui da secretária Deise, pela elaboração do projeto. São saldos de recursos, superávit financeiro, de transferência de recursos fundo a fundo, uma parte aqui de emenda legislativa, que será utilizado aí para melhoria e benfeitorias do nosso município. Parabenizo a vossas excelências pela discussão da matéria. Encerro aqui a discussão. Faremos então o registro do voto de vossa excelência. Vereadora Márcia, como vossa excelência vota no projeto 35? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Barriga, como vota vossa excelência? Pela aprovação, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro, vossa excelência, como vota? Aprovado. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Favorável. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Eu voto pela aprovação também, senhor presidente. Obrigado, vereador Nego do Parque. Vereador Eudes. Favorável, presidente. Obrigado, vereadores. Projeto de lei 35 de 2020, aprovado por unanimidade. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei 36 de 2020. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei número 36 de 2020 autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito suplementar nas dotações do orçamento vigente por provável excesso de arrecadação. O prefeito municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, na pessoa do senhor Fábio Mauri Garbúgio, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de crédito suplementar até o valor de R$500 mil no orçamento vigente, LOA 2020, Lei 1100 de 2019, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 64, para atender as dotações orçamentárias das secretarias em razão de insuficiência de saldo orçamentário no exercício de 2020 por provável excesso de arrecadação, conforme abaixo apresentado. Fundo Municipal de Saúde, manter o Programa de Saúde da Família, aplicação direta R$500 mil, total geral. Para suplementar as dotações do artigo anterior, será utilizado nos termos do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 64. Por provável excesso de arrecadação estimada pela média arrecadada até o mês de abril de 2020, conforme relatório da projeção da receita em anexo. Total de arrecadação, R$500 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Taquari, 21 de maio de 2020, Fábio Mauri Garbúgio, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei número 36 de 2020. Após a análise da receita arrecadada até o mês de abril, realizada por fonte de recurso, podemos verificar que algumas fontes apresentam provável excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020. Atenção básica que apresenta uma reprojeção de R$ 843.036. Fato este ocorrido devido à liberação por parte do Fundo Nacional de Saúde das emendas parlamentares da bancada do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, solicitamos neste projeto de lei autorização legislativa no valor de R$500 mil da fonte de recurso 014.608.000, atenção básica. Valor este que será utilizado para custear despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e prestação de serviços da atenção básica de saúde, conforme proposto na emenda parlamentar, custeio da atenção básica. Em anexo, o projeto de lei, memória de cálculo utilizada para apurar o valor do provável excesso de arrecadação. Atenciosamente, Fábio Mauri Garbúgio, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Leandro Alves Almeida, muito digníssimo presidente da Câmara. Senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Mais um projeto de lei de suplementação. Vereador Barriga, discussão da matéria. Obrigado, presidente. Estava olhando aqui, possivelmente, mais uma emenda parlamentar que chega para esse município, da bancada federal, E a gente fica grato, a todos os deputados que têm encaminhado esse recurso para o município, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Dispenso. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Eu acho de todos nós, vereadores, que sempre vai a Brasília, sempre cobra, e a bancada federal juntaram lá e mandaram para o nosso município esse valor, que será muito bem utilizado. Seria isso, senhor presidente? Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Também quero deixar aqui só os parabéns aos nossos deputados federais do nosso estado de Mato Grosso. São 8 deputados, 7 deputados e uma deputada, Parabéns aí, Deus abençoe. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Dispenso, presidente. Obrigado, vereador Eudes. Vereadora Márcia. Dispenso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Encerramos então a discussão. Projeto em votação. Vossa Excelência, como vota? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Barriga. Favorável, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Aprovado. Obrigado, vereador. Vereador Sinésio. Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Gregório. Voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Nego do Parque. Senhor presidente, eu também voto pela aprovação. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Favorável, presidente. Obrigado, vereador Eudes. Projeto 36 de 2020, aprovado por unanimidade. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto 37 de 2020. Obrigado, senhor presidente. Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito suplementar nas dotações do orçamento vigente por provável excesso de arrecadação. O prefeito municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, na pessoa do senhor Fábio Mauri Garbujo, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de crédito suplementar até o valor de R$ 915.617,93 no orçamento vigente. LOA 2020, Lei 1100 de 2019. Nos termos do artigo 42, Lei 4.320 de 64, para atender às dotações orçamentárias das secretarias em razão da insuficiência de saldo orçamentário no exercício de 2020 por provável excesso de arrecadação, conforme apresentado abaixo. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Viação, Obras e Planejamento, convênio com a União, ampliar o sistema de água e serviços complementares, aplicação direta, R$ 915.617,93. Para suplementar as dotações no artigo anterior, será utilizada nos termos do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 64, por provável excesso de arrecadação, conforme o valor previsto no orçamento inicial, como o que foi efetivado arrecadado até o presente momento. Total de excesso de arrecadação, R$ 915.617,93. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, 28 de maio de 2020, Fábio Mauri Garbujo, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei 37 de 2020. Com a liberação dos recursos do convênio firmado entre a FUNASA e o município de Alto Taquari na data de 20 de maio de 2020, no valor de R$ 1.405.617,93, e que o valor orçado para a ação ampliar o sistema de água e serviços complementares está no valor de R$ 490 mil. Vem o município requerer autorização legislativa para que possamos atualizar o valor orçamentário da referida ação, para podermos realizar as despesas necessárias para custeio da obra de ampliação e melhoria do sistema de água em nosso município no valor de R$ 915.617,93.
referente ao excesso de arrecadação do valor previsto para o arrecadado. Segue anexo a este projeto de lei memória de cálculo utilizada para apurar o valor do provável excesso de arrecadação, para que as pessoas senhorias possam analisar, e também demonstrativos das leis que já autorizam a abertura do excesso, solicitando assim somente o saldo do valor total apurado do excesso. Atenciosamente, Fábio Mauri Garbujo, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Leandro Alves Almeida, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari. Senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. A discussão da matéria, vereador Barriga. Obrigado, presidente. Sabemos aqui que é uma suplementação ligado, já direcionado aos trabalhos da FUNASA, que está aí realizando o serviço de obra do nosso município de água, para melhoria de água do nosso município, a qual é muito gratificante estar votando esse projeto. Eu já vou antecipar até o meu voto, que eu sou totalmente favorável a essa suplementação, para estar destravando esse dinheiro para trabalhar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro. Obrigado, presidente. Nós estamos autorizando o Poder Executivo a abertura de crédito nacional suplementar, mais um dinheiro para a obra, a FUNASA. Quem sabe agora que a obra vai para frente, que está meio enrolado. Mas se Deus quiser, agora dá certo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio. Sem comentário. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Gregório. Dispensa, presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Nego do Parque. Obrigado, senhor presidente. Só dar os parabéns mesmo a desenrola desse tão sonhado projeto aí da FUNASA, que vem se arrastando aí há quase, acho que tem mais de 8 anos já. Uns 8 anos tá aí, Tá indo para 8 anos já. E agora tudo indica que vai dar certo. Porque vai dar certo, senhor presidente, que eu tô vendo já. Tá acontecendo ali no meu setor ali, no Parque Taquari, várias ruas ali sendo abertas para fazer a ligação da rede. Inclusive estão fazendo o trabalho já antes de fazer o recap, para não jogar dinheiro fora. Isso é muito importante. Eu parabenizo a gestão aí por estar vendo esse lado aí, para não estar tendo que expor, estar rasgando um asfalto novo, Então está ficando já um negócio bem feitinho. Inclusive a nossa 3 estados também lá, senhor presidente, não é o assunto, mas eu já vou falar também, tá no recap lá, que está também para iniciar ali a obra também, para fazer a canalização daquela rua também, para fazer depois já o recap, ficar tudo zerado. Então, nós daquele setor ali, só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado, vereador Nego. Vereador Eudes. Dispensa, presidente. Obrigado, vereador Eudes. Vereadora Márcia. Dispensa, senhor presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Então, que a gente está mais uma vez um projeto de lei para suplementação dos recursos da FUNASA. Recursos esses que vai dar continuidade no projeto, que é de aproximadamente 4,5 milhões para a execução de um sistema moderno de abastecimento de água, com redistribuição, com caixas receptoras e para distribuição, para que a gente possa sanar esse problema aí da falta de água, com os reservatórios aí com capacidade para receber aí milhões de metros cúbicos de água por hora, vamos torcer que esse projeto dê andamento o mais breve possível, para que a população possa ser beneficiada cada vez mais. Encerramos a discussão. Vereadora Márcia, como vota? Aprovadíssimo, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Barriga? Favorável, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Pedro? Aprovado. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Sinésio? Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Gregório? Voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Nego do Parque? Senhor presidente, essa fala é minha, mas tá bom. Eu voto também pela aprovação e com muita glória. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Obrigado, vereador Nego do Parque. Vereador Eudes? Favorável, presidente. Obrigado aos vereadores. Encerramos aqui projeto de lei 37 de 2020, aprovado por unanimidade. Somente eram estas matérias que nós tínhamos para a sessão de hoje.
Agradecemos a cada um de vocês que estão nos acompanhando até agora através do Facebook. Agradecer à esposa do vereador Nego, que sempre está presente aqui à sessão. Agradecer a todos os servidores desta casa que têm contribuído para que as sessões cheguem até as suas residências. Agradecer ao nosso servidor João Paulo, ao nosso jurídico Dr. Mauro, a Clara aqui, nossa assessoria aqui da casa, na Secretaria Administrativa. Agradecer a cada um dos vereadores por mais uma sessão, graças a Deus, e declaro sessão encerrada e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e boa noite.